E agora, para começar o nosso programa, vamos falar sobre ciência. A tecnologia tem transformado a humanidade, não há dúvidas. Cada vez mais temos aproveitado os benefícios da internet, baterias e computadores, por exemplo. E lógico, estamos aprendendo também com os problemas de tudo aquilo que ainda é muito recente. Esse cenário, aos olhos da ciência, é um mar de possibilidades. E ainda existe uma busca pela melhor e mais útil versão da tecnologia. Daí vem a computação quântica, que une tudo isso que a gente sabe até hoje para fazer com que a tecnologia resolva problemas complexos de forma cada vez mais rápida. A computação quântica foi o tema de uma das palestras organizadas pelo evento Byte of Science. Quem traz muito mais detalhes é a repórter Janaína de Oliveira. Rodou. Então vamos mergulhar no universo da computação, bem nesse estilo Byte of Science, em pé aqui em frente a um dos bares que fazem parte da programação de 2024. Para falar sobre esse assunto, ao meu lado está o professor Guilherme Zanin, ele faz parte do Instituto de Física da UFG. E para começar já quero citar esse termo polêmico, afinal, o que é quântico ao olhar da ciência? Bom, a mecânica quântica ela é o seguinte, apesar de quando os sistemas das coisas elas vão ficando cada vez menores, quando você está indo para o nível molecular, no nível de átomos, partículas, as leis da física clássica elas não funcionam mais direito. E aí a gente começa a ter toda uma nova gama de fenômenos, uma nova gama de efeitos, coisas até não bem compreendidas pelo pessoal que é leigo, mas esses fenômenos, dá para até usar o termo meio malucos, eles que nos permitem fazer uma gama de aplicações completamente diferentes que não seria possível com as leis conhecidas até então. É possível dizer também que é um olhar do que é micro? Ou não, é um pouco mais distante? Menor do que isso, já é por uma escala, porque o micro ela é uma escala de 10 na menos 6, 1 por 1 milhão. É 1000 vezes menor que isso. Se você começar a ir para um tamanho de um átomo, é menor ainda. Então é quando você está trabalhando de coisas muito pequenas. Toda a lei que rege é diferente. Por exemplo, na mecânica clássica tudo é determinístico. Você conhecendo as posições iniciais de uma determinada partícula, você calcula toda a sua dinâmica, dependendo do sistema que você está. Já na mecânica quântica não, você trabalha com probabilidades. Tudo é probabilístico. Você calcula a chance de que aquele evento ocorra. Não quer dizer que ele ocorre 100% das vezes, mas isso nos impossibilita de ter aplicações, tecnologias e outras coisas? Não. Só o modo como a gente lida é diferente. E o que surge na mistura do quântico com a computação? Qual é o caminho percorrido até chegar nesses dois universos? Por exemplo, quando a gente fala de computação clássica, computador normal, como é que a gente melhorava ele? Você pegava os componentes ali, chamados transistores, e cada pouco você faz ele um pouquinho menor, um pouquinho menor, um pouquinho menor, e nisso você conseguia aumentar a densidade de transistores no mesmo chip, fazendo com que ele aumentasse bastante a velocidade computacional e tudo mais. Só que a gente já está chegando num limite em que isso não vai mais funcionar. A gente está chegando num limite em que o tamanho do transistor não está muito longe da escala atômica. E aí o pessoal começou a se perguntar, ok, será que a gente precisa desenvolver uma tecnologia nova? O que vai acontecer? Não que um vai simplesmente substituir o outro, mas toda a computação clássica ela se baseia no 0 e 1. O que eu quero dizer com isso? É passagem ou não passagem de energia elétrica. Esse transistor é um componente que ele controla basicamente passagem ou não passagem de energia elétrica. Com bilhões deles, você consegue fazer todas as portas lógicas. A mecânica quântica ela já trabalha com estados que a gente chama, que eles estão em superposição, que a gente chama que eles são 0 e 1 ao mesmo tempo. Ou seja, lá você diria assim, ou a partícula está aqui ou aqui. Ou ela está num certo estado de spin para cima ou para baixo. Aqui a partícula pode estar no estado de exposição, entre os dois estão coexistindo. E isso é uma das coisas que permite com que a mecânica quântica seja relativamente mais eficiente em algumas tarefas. A segunda é o que a gente chama de emaranhamento quântico. Ele permite, usar o termo até de certa forma que o Einstein usava, que ele chamava de ação fantasmagórica à distância, que era o seguinte, tem certos sistemas que eu posso criar duas partículas, tenho duas partículas aqui, que elas são criadas de modo específico, em que ações na primeira partícula ou medidas, eu já sei o estado da segunda, não interessa a distância entre elas. Já existem experimentos com, por exemplo, fótons, que é a minha área, emaranhados, em que eles mostraram com uma distância de 2.000 quilômetros, em que uma ação nesse lado afetava o outro lado. E esse efeito, junto com a superposição, faz com que a computação quântica possa ser muito mais eficiente, porque é como se você tivesse, simplificando bastante a analogia,
você pudesse, em vez de fazer uma operação por vez, você pudesse fazer várias de forma ao mesmo tempo, como se você calculasse todas as opções, todas as corretas e as erradas ao mesmo tempo. Claro, tem bastante coisa nessa cilada ali até você chegar nisso, é claro. Estou simplificando bastante, falando do mais simples, né? Mas existem certos sistemas em que isso melhora muito. Por exemplo, nada melhor que você usar sistemas quânticos para fazer cálculo de sistemas quânticos. O que eu poderia usar como? Por exemplo, a indústria farmacêutica. Hoje você tem que fazer uma síntese de uma molécula que às vezes é muito completa, custoso, é caro, para daí você testar certas propriedades. Em computador quântico você provavelmente conseguiria fazer essa dinâmica, simular toda essa dinâmica já muito mais barato. Não que o computador quântico seja mais barato, mas como você vai para uma escala industrial, para uma indústria gigante, a quantidade de testes ele logo se paga. E você conseguiria prever moléculas que poderiam curar coisas que a gente não conhece, ou certos problemas que, por exemplo, parecem simples, mas eles não são. Vamos dar um exemplo, uma empresa de transporte, ela tem 50 pacotes para distribuir em Goiânia. Qual é a rota mais eficiente em termos de distância, tempo, consumo de combustível, que é relacionado à emissão de CO2 e tudo mais? Isso é um problema altamente complicado. Ele parece simples, mas ele não é. O próprio aplicativo de navegação, para ele achar a distância entre 2 pontos, já é pesado computacionalmente para ele fazer isso aqui. Agora, quando você tem um número muito grande de rotas possíveis, esse é um problema que a sua complexidade aumenta exponencialmente. E esse é o tipo de problema que a computação quântica tem potencial de resolver muito melhor do que, inclusive, grandes supercomputadores clássicos. Não é só uma questão de eu investir e aumentar o tamanho do meu computador, não. Tem certos limites em que a mecânica quântica ela tem potencial de ser muito mais eficiente. A gente já entendeu que é um assunto bem complexo, mas ao mesmo tempo fascinante, porque é também tentar imaginar o nível quântico das coisas. Professor, qual é a sua expectativa toda vez que vai se apresentar num momento descontraído como esse, em que a maioria das pessoas não espera, um bar em que as pessoas estão mais leves, mais abertas a uma conversa, que geralmente a gente já fala sobre a vida. Qual a sua expectativa? Você teve alguma preocupação em especial na hora de preparar a sua apresentação? Eu tentei simplificar o máximo que eu pude, mas também sem perder o conceito, né? Para que pudesse atingir o maior número de pessoas. A gente brinca até entre os físicos que a mecânica quântica é complicada, então talvez o fato de estar num bar, o álcool seja um facilitador para os ouvintes. Falo brincando, mas... Para imaginar. Exatamente, para imaginar, para tentar, ou até mesmo se permitir. Que às vezes não é nem só a questão da complexidade. Ouve a palavra, já se fecha, mas não se permite ouvir sobre o assunto ou pesquisar para saber se ele é de fato. Porque todo assunto tem um limite que você consegue explicar. Que é como eles brincam. Se você não consegue dar uma simplificada no seu assunto de pesquisa, quer dizer que talvez nem você entenda direito. Então eu acho legal, que para mim foi um desafio também, de certa forma, sim. Mas foi bacana, eu considero que eu também aprendi muito preparando para tentar adequar o seminário, para tentar poder explicar da melhor forma possível